Mateus capítulo 4, verso número 4 também. Mateus capítulo 4, eu vou falar sobre o primeiro inimigo que a gente precisa ter vitória e qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para ter essa vitória. Mateus capítulo 4, verso 4, está escrito assim: ele respondendo disse: está, nem só de pão viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, pode sentar, por favor. Eu e você temos um inimigo em comum. Eu e você temos um inimigo em comum. Enquanto o Espírito de Deus trabalha para que eu e você possamos estar na vontade de Deus, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele trabalha para nos afastar da vontade de Deus. Eu estou falando de quem? Qual é o nome desse inimigo? Diabo, Satanás, Lúcifer. O nome que você quiser dar para ele. Mas vamos dar aqui o nome de inimigo que nós precisamos derrubar. Agora, como, pastor Anselmo, que eu consigo vencer o diabo? Como que eu consigo vencer esse inimigo que luta muito contra a minha casa, luta contra a minha família, luta contra os meus sonhos, luta contra os meus projetos? Meu irmão, a arma que você e eu precisamos usar é a palavra. Diga comigo: a arma que eu preciso usar é a palavra. Então eu pergunto para você: como é que você vai vencer o inimigo? Pela? Como é que você vai vencer o inimigo? Pela palavra. Jesus disse: está. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, como você vai vencer o inimigo? Se você não lê a Bíblia, como você vai vencer o inimigo? Se você não lê a Bíblia, você é uma presa fácil de dominar. É uma presa fácil. Por quê? Porque você não vai ter a arma certa para vencer o seu inimigo. Então, nós temos um inimigo em comum chamado Satanás. E a arma que a gente tem para vencer esse inimigo é quando ele vier contra você, com uma guerra, com uma luta, você vai dizer assim: Satanás, está escrito. Está o quê? Como é que eu venço o inimigo? Pela palavra. Pastor, qual outro inimigo que nós temos em comum? Esse daqui não é brincadeira. É muito sério. Abra comigo o livro de Romanos, capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Esse mês a gente vai trazer sempre, todas as ministrações, algo especial para abençoar a sua casa, a sua família. Romanos 6, 14. Segundo o inimigo que nós precisamos ter vitória é o pecado. Diga comigo: eu vou derrubar o pecado, em nome de Jesus. Agora vamos ver qual é a arma que a gente consegue vencer o pecado. Romanos capítulo 6, verso 14,
Eu quero que você leia comigo bem forte, para você entender a palavra que você está recebendo. Vamos lá. Pois de novo, vamos. Próximo versículo, 15. Leia. Pois que 16. Dezessete, para encerrar esse primeiro. Então veja bem, o primeiro inimigo é o diabo, e a gente vence ele com nosso segundo inimigo é o pecado. Pastor Anselmo, como eu venço o pecado? Diga comigo, eu venço o pecado com a graça de Deus. Segundo inimigo é como é que eu venço o pecado? Porque a graça de Deus é o favor imerecido. Eu não mereço, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. É por isso que a gente está aqui hoje, aleluia. É porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. Agora olha que interessante. Eu acabei de ler, marque esse texto na sua Bíblia, hein? O pecado não terá domínio sobre vós. O que significa isso? O pecado, diz a Bíblia, que me rodeia bem de perto, mas ele não pode me dominar, se eu não der abertura para ele. Agora interessante que é o seguinte, eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Nós estamos vivendo no mundo hoje, no Evangelho, o tempo da graça. Porque se fosse o tempo da lei, quem está do seu lado está perdido. Está perdido. Se fosse o tempo da lei, meu Deus, ia ter morte toda hora, todo dia aqui. Mas nós vivemos no tempo da... Agora, tem pessoas que confundem isso. Não, pastor, nós estamos no tempo da graça, então a gente pode fazer o que quiser, porque o senhor sabe a época da graça, então eu posso pecar, eu posso me afastar de Deus, fazer o que eu quiser, porque estamos na época da graça. E eu orientei uma vez um jovem que me pediu uma orientação bíblica sobre uma vez salvo, salvo para sempre, que era a doutrina da igreja onde ele congregava. E ele me perguntou a respeito disso. Eu não respondi diretamente, eu dei mecanismos bíblicos para que ele, na Bíblia, achasse a conclusão verdadeira. Então veja bem, vamos comigo no que eu passei para ele. Você e eu somos pecadores, concorda ou não? Tem algum pecador aqui? Nós somos. Agora, como que a gente vence o pecado mesmo? Pela graça. Então você se arrependeu, você confessou o seu pecado, olha só, se arrependeu, confessou e deixou. Porque tem gente que se arrepende, confessa, mas não deixa. Então nós nos arrependemos, o que mais? Confessamos e temos que deixar o pecado. Não, pastor, o negócio é o seguinte, eu estou tão arrependido, pastor, eu acabei arrumando uma amante, estou tão arrependido, já pedi perdão, já confessei para Deus que o meu pecado, mas tem uma coisa, eu não deixo dela não.
Você se arrependeu, você confessou, mas você não deixou. Então você se arrependeu por um instante. O seu arrependimento durou muito pouco. Você não deixou. Então nós precisamos entender isso. Eu tenho que me arrepender, confessar e deixar aquilo que não agrada a Deus. Agora olha que interessante que a Bíblia fala para a gente. Eu acredito muito, quando a pessoa vem para Jesus, ela se arrepende, ela confessa, ela deixa o pecado, ela entrega a vida para Jesus, ela está salva pela palavra? Sim ou não? Essa pessoa está com o nome no livro da vida, sim ou não? Sim. Yes. Sim. Yes. Sim. Yes. Sim. Vamos ajudar a tradução ali. Yes. Sim. Está com o nome no livro da vida. Agora eu pergunto para você. A pessoa veio, confessou, se arrependeu, confessou e deixou o pecado. E volta para casa. Fica firme 1 mês, 2 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo. Mas de repente, volta à prática do pecado. De repente se afasta da presença de Deus. Começa a desobedecer tudo que o Senhor Deus pediu para ela fazer, ela não quer fazer mais. Ela quer fazer aquilo que ela acha melhor para a vida dela fazer. Então ela volta à prática do pecado. Aí essa pessoa, ela de repente está dirigindo um carro e acontece o acidente, bate e morre. Você pense, você é uma pessoa inteligente. A Bíblia Sagrada fala: aquele que perseverar até esse será. Então, a pessoa, por exemplo, que estava na igreja, se afastou do Senhor, e de repente está, talvez numa casa de show, espetáculo, alguma coisa assim, e bebendo, fumando, enchendo a cara, esse negócio todo, e de repente tem lá uma catástrofe, alguém chega e mata muita gente, e a pessoa morre. Será essa pessoa, pela palavra de Deus, ela foi salva ou ela não foi salva? Nós não estamos aqui para julgar quem foi para o céu, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Mas se a pessoa parte daqui sem Jesus, ela vai para onde? Você está entendendo? Que esse mês da família é um mês principalmente de restauração espiritual. Eu já vi casos, eu já presenciei inúmeras vezes, de quando tem um membro da família que ora, que intercede para que a família seja salva, eu já vi milagres extraordinários. Eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida, que foi de um jovem que cantava no louvor, cantava no coral, todo culto de jovens no sábado à noite. A gente saía para evangelizar nas praças, e ele estava evangelizando, mas de repente, na sua juventude, ele se afastou do Senhor, não ia mais para o culto, não ia mais para a igreja, não queria mais os amigos da igreja, porque conseguiu outros amigos, que o levavam para as baladas, para a bebida, e o levaram para as drogas, o levaram para a prostituição, e aí através das drogas e da prostituição, ele acabou se relacionando com uma pessoa que tinha AIDS, e ele acabou adquirindo o vírus da AIDS, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Qual é o salário do pecado? E quem vive pecando vai receber o salário. Mas não é só a morte física que está falando aqui, está falando de uma morte ainda pior, que é a separação eterna de Deus. Então entenda bem que é muito importante isso.
Ele foi para o hospital, foi muito rápido, ficou no isolamento, e a mãe dele continuamente na igreja. E a mãe dele um dia fala: pastor, eu queria que o senhor fosse orar pelo meu filho hoje. Era um dia, por volta de 9h30, 10 da manhã. Eu falei: eu vou para lá agora. Fui para o hospital, ele estava no setor de isolamento, e eu entrei, e quando ele me viu, ele já começou a chorar muito, com muito pouca força, muito magrinho, magrinho. E ele falou assim para mim: ai, que saudade do tempo que eu cantava junto na mocidade. Ai, que saudade quando a gente saía para evangelizar nas praças. Eu não tenho força mais para fazer isso. Eu me afastei do Senhor. E eu disse para ele: a graça é maior do que o pecado. Se você se arrependeu, se você confessar, fazer um voto diante do Senhor, tudo pode ser diferente na sua vida. E ele, chorando muito, fez a oração dizendo: Senhor, eu te peço perdão, eu não deveria ter saído da tua presença, eu não deveria ter saído da igreja, eu não deveria ter abandonado o Senhor, eu fiz coisas erradas, eu me prostituí, eu bebi, eu me droguei, mas Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero voltar para a tua presença, recebe-me, Senhor, de volta na tua presença. E nós dois oramos juntos, choramos juntos, e eu me despedi dele. O tempo de eu sair do hospital e chegar aí até onde eu estava, onde eu morava, 15 minutos. E quando eu chego em casa, o telefone para me ligar urgente para a mãe dele. E a mãe dele me fala: pastor, menos de 5 minutos depois que o senhor saiu do hospital, o meu filho partiu. E ela queria saber: pastor, ele voltou para Jesus, deu tempo? Eu falei: deu tempo. Ele orou, pediu perdão ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, o que a pessoa fez de certo ou de errado, mas eu quero dizer a você que a graça de Deus é maior do que todo o pecado que nós temos cometido. Por isso, quando o inimigo vier contra você, te acusando do seu passado, lembre-se, está escrito que a graça de Deus me alcançou, e que a graça é maior do que o pecado, aleluia, e que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então entenda que a gente precisa vencer esse inimigo. O primeiro inimigo é Satanás, que nós vamos vencer pela palavra. Segundo inimigo, pecado, nós vamos vencer pela graça. Agora, nós estamos vivendo nesse mundo, e eu e você que amamos a Jesus, estamos na contramão desse mundo. Estamos na contramão. Às vezes alguém olha para você e fala: onde você vai? Vamos sair, vamos fazer isso. Não, eu vou para a igreja. Igreja? Gente, tanta coisa boa para fazer. Você vai para a igreja? Para a igreja? Então tá, então domingo que vem eu vou para a igreja. Então já sei, já que o seu compromisso é domingo, então sábado que vem, não, sábado que vem é Santa Ceia, eu vou para a igreja. Então, sexta-feira eu não posso ir porque eu canto no coral da igreja. Já sei, então quinta-feira à tarde você vai comigo. Não vou porque eu vou na oração que tem na igreja. Oh, glória a Deus. Então quarta não, é campanha na igreja.
Tá, já sei, domingo de manhã então, porque não é possível que domingo de manhã tem escola dominical. Aleluia. Me veio à memória agora, desculpem o semblante desse rapaz. Ele tinha uma voz para adorar a Deus. Quando ele cantava na igreja, a igreja vinha abaixo. Eu servi com ele na igreja. Mas graças a Deus, ainda deu tempo para ele. Porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Mas ele poderia viver, Silvio, uma vida totalmente diferente. Ele poderia ter tido um bom casamento. Ele poderia, missionária Valéria, ver os filhos crescer como eu estou vendo meus filhos crescer. Ele poderia ver os filhos dele se casar como eu já vi o meu primeiro filho se casar. Ele poderia estar ainda hoje louvando ao Senhor. Entenda que nossas decisões podem abreviar o tempo da nossa vida. E eu quero viver todo o tempo de vida que Deus tem para mim. Mas para isso, eu preciso vencer os inimigos. Primeiro inimigo, Satanás, eu venço ele com a palavra, está escrito. Eu preciso vencer o pecado. Porque tem gente que fala assim: pastor, o pecado é muito ruim. Pecado, pastor, pecado, ai meu Deus. Não, tem pecado que o começo dele parece ser muito bom. O final dele é que não vai ser agradável. Porque o final do pecado é a morte. Entende? É isso. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que no passado bebiam da número 1 até 51. Bebia todas. E eu digo, às vezes, na igreja. Na igreja. Eu já falei isso aqui. Às vezes eu participo de alguma conferência com pastores, e um pastor amigo meu, Eliseu, falou: cara, você conhece o pastor fulano de tal? Falou: poxa vida, cara, meu Deus, como eu conheço esse cara. Quando prega é um fogo, o povo é cambalhota. Pois é, ele fala para mim que antes dele subir, ele toma duas. Duas o quê? Duas águas? Não, duas mesmo, 2 doses, para ficar quente o negócio. Ô gente, isso aqui é água, viu gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é água. Ainda bem que eu abro o copo na hora, porque se isso aqui viesse, deixa eu cheirar aqui, não, é água mesmo. Mas o que eu quero dizer? Qual é o nosso desafio hoje e o nosso terceiro inimigo que a gente precisa vencer para a gente orar? Diga comigo: o meu terceiro adversário que eu preciso vencer é o mundo que eu estou vivendo. Vamos para a palavra de Deus, para você entender melhor. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 5 da primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, ó. Lá no finalzinho, olha. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. Primeiro João, capítulo 5, verso 4. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Porque todo aquele... Versículo 5. Volta no 4 aí, por favor. 4. Vamos lá. Porque todo...
Como é que nós vamos vencer o mundo? Com a nossa? Então vamos voltar lá no início. Nosso primeiro inimigo é o diabo, e eu vou vencê-lo com a? Nosso segundo inimigo é o? Nós vamos vencer com a? Nosso terceiro inimigo é o? E nós vamos vencer com a nossa? Estas são as nossas armas, gente. Está escrito a palavra, a graça de Deus e a nossa fé. Lembre-se, eu e você que cremos no Evangelho, estamos na contramão do mundo. Parece que tudo aquilo que a gente aprendeu, que era certo, e que desde criança a gente veio aprendendo, olha, obedece seu pai, obedece sua mãe, olha, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Parece que todos os princípios, com o decorrer dos anos, eles mudaram. Mas eu pergunto para você antes da gente orar: Deus mudou? A palavra dele mudou? Então quem mudou? O mundo mudou. Por isso que a gente tem que vencer o mundo. E vencer o mundo nos dias de hoje não é fácil. Eu vou repetir: vencer o mundo nos dias de hoje não é fácil. Mas a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus. Tem alguém que nasceu de Deus aí? A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo, ele vence o mundo, ele vence o mundo, meu irmão. Agora, assim como o salário do pecado é a... Deixa eu terminar para a gente poder orar e dizer para você, se vale a pena permanecer fiel a Deus. Será que vale a pena? Vale ou não vale? Vamos lá. Último livro da Bíblia, para a gente poder encerrar. Tem mais alguns aqui, mas eu vou deixar para outro dia. Último livro da Bíblia qual é? Apocalipse capítulo 3, verso 21. Eu quero saber se tem vencedor aqui. Apocalipse 3, 21. Vamos ler junto? Vamos lá. Juntos. Vamos ler de novo? Vai acontecer um chamado assim, olha. O pai vai chamar o filho. Meu filho, chegou a hora. Do que, pai? De trazer para o reino os vencedores. O reino de Deus é para os vencedores. E aí, pai? Vai buscar os vencedores. E Jesus vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança que desde a fundação do mundo está preparado para você. Você venceu, agora você vai vir aqui com a gente, agora você vai viver com a gente eternamente. Meu irmão, eu termino essa mensagem dizendo: vale a pena servir ao Senhor até o final. Tem luta? Tem. Tem desafio? Tem. Tem hora que parece que dá tudo errado? Tem. Mas a gente tem a palavra, a graça e a fé para a gente poder vencer. E nós vamos vencer. Nós não nascemos para povoar o inferno, nós nascemos para povoar o céu. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?
Nós nascemos para povoar o céu. Oh, aleluia!